aqui. Boa noite, boa noite. Aguardando uns minutinhos aqui, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, senti calor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uns minutinhos atrasada, sejam bem-vindos para nossa aula de hoje. Hoje é uma aula de aceitação. O que é aceitação? Boa noite, Vera, gratidão por estar aqui. Por que eu preciso me aceitar? Por que eu preciso aceitar a minha história? Se eu não quiser aceitar, e se eu aceitar? Quais são os benefícios? O que eu ganho? Boa noite, Lenita. Obrigada por estar aqui, gratidão. Vamos chegando, pessoal, para a aula de hoje, aceitação. A aceitação é um processo, não tem como tomar um comprimido de aceitação, mas é um processo que vale a pena. Vem chegando para saber um pouquinho mais do que é essa aceitação, gente. Vamos chegando. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Tô ajeitando aqui eu na câmera. Boa noite, Bru, tudo bem? Boa noite, Maria, minha querida. Sejam bem-vindas. Tema da nossa live hoje, Marísia, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, a todos que estão entrando. Som tá bom, gente? Fala pra mim se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, meu tio querido. Boa noite. Gratidão por estar aqui. Obrigada. O que eu ganho, o que eu perco em me aceitar, em aceitar minha história? O que isso influencia na minha vida? Como que funciona isso aí? Que jeito que aceita as coisas? Só tomar um comprimidinho e tá tudo certo? Como que funciona? Bom, o som tá saindo, a imagem tá legal? Falem pra mim. Ah, obrigada, Helenita. Oi, Lu, boa noite, minha amiga. Gratidão por estar aí, gratidão. Gratidão a cada um. Ah, que linda, Vera. Obrigada, obrigada. Bom, gente, a questão da aceitação está sendo uma pauta muito importante, sendo muito falada na sociedade ultimamente. Mas o que significa a palavra aceitação? Você já se perguntou como que faz para podermos nos aceitar? Qual que é a importância da aceitação na nossa vida? Qual que é a importância de nós nos aceitarmos a nossa história, assim como pessoal, como a nossa história familiar? Vocês já pararam para pensar? Mas hoje eu quero trazer uma reflexão sobre isso, sobre a aceitação. E eu, como sempre, vou lá primeiro pesquisar lá no dicionário. O que significa aceitação? O que o dicionário nos diz? Aceitação no dicionário é um substantivo feminino que significa ação ou efeito de aceitar, ato ou efeito de concordar, de anuir, de aquiescência, anuência. Bom, outro ponto, facilidade em ser bem recebido, em ser acolhido pelo público, ou por uma família, ou numa festa. Receptividade. Bom, a Lu não podia perder essa live. É interessante, essa live é top. Aceitação, principalmente se aceitar. O maior desafio da aceitação é abraçar quem você é, pois se aceitar é se amar independentemente dos próprios erros,
limitações e comportamentos. Falamos de algo que representa mais do que aceitar. É transformar algo negativo, como os erros, em algo positivo, como aprendizagem. Ou seja, você olhar para tudo de uma maneira que você tire um aprendizado, uma chance de ser melhor, evoluir. Essa mudança de mentalidade que a aceitação promove em nos tirar da vitimização e do comodismo, eu abro um espaço, abro um parênteses, dentro da vitimização e do comodismo não há evolução, não há crescimento, não há transcendência. É somente quando saímos da vitimização e do comodismo é que ocorre essa transcendência, essa transformação. Ou seja, a gente não para no erro de maneira que colocamos o nosso erro num patamar e ficamos vivendo com nossos olhos fixos nele, como se ele fosse um troféu, e nem fica se acomodado a ele. Então, quando nós estamos num lugar de vitimização, de comodismo, nós pegamos o nosso problema, a nossa dor, e colocamos num patamar, e ali nós ficamos, olha o que aconteceu comigo, olha só, e fica lá se lamentando, remoendo, e isso não faz você passar para um outro nível, isso não faz você se transformar, isso não faz você encontrar uma solução, abrir portas dentro de você para encontrar uma saída. Esse estado em que você se encontra, se é da vitimização e do comodismo, você não consegue sair do lugar. Obrigada, Natália. A Natália colocou, minha prima. Boa noite, Vanessa, adorando os seus ensinamentos. Gratidão. Então, e como que faz? Vamos lá, vamos continuar. Quando nos abraçamos com tudo o que nós somos, nós reconhecemos os nossos erros, mas também as nossas potencialidades. Adoro, eu vivo falando, nós somos luz e sombras. Nós é o joio e o trigo. Nós somos duais, somos seres. Para estarmos completos, precisamos estar abraçados com o que é ruim da nossa parte e com o que é bom. Com tudo que somos, com nossas fraquezas e nossas forças. Não somos só uma coisa, somos as duas. E ter consciência das duas é que faz com que cada dia estejamos caminhando um pouco mais na nossa vida. Bom, somos um misto de dois, e só de duas realidades. E somente quando aceitamos essa natureza é que caminhamos. Outro ponto complementar nessa dinâmica da aceitação é perceber o que realmente se ama, sendo esse amor não só pelas suas qualidades, mas pelas suas habilidades, pelos seus talentos, pela sua criatividade, pelos seus sonhos, sua história, suas escolhas e seus trabalhos. E se você que está me assistindo agora está com ausência de sonhos, ausência de objetivos, de prazer, pode ser que tenha alguma coisa para ser aceitado aí. Alguma coisa na sua vida, na sua história, que está precisando de uma aceitação. E o que é? A partir disso, a pessoa ela conseguirá focar no que ela ama e potencializar isso. Quanto mais você olha para suas potencialidades, para as coisas boas que você tem, que você possui, mais você consegue focar nisso que você tem de bom, nisso que é da sua criatividade, da sua natureza, e mais você consegue potencializar isso. Além disso, lembre-se que só podemos combater aquilo que reconhecemos, ou seja, medos, bloqueios, defeitos, só podem ser trabalhados se reconhecemos que eles existem.
De modo contrário, se negarmos a sua existência, isso fica em nós e cresce. Então, quanto mais nós temos medo, ansiedade, insegurança e mais fingimos que tá bom, tá tudo bem, já sei lidar com isso e vai deixando e não entra em contato, não olha de frente, não medita, não vasculha, não enfrenta de frente, mas ele cresce. Você está dando margem para ele crescer. Quanto mais você encara de frente, você olha para ele de frente, para esse medo, para esse bloqueio, mais você vai saber a raiz disso. E aí, quando você percebe e naquele momento você acha que é muito grande, pode acontecer isso, você faz um exercício de inspiração e expiração e se conecta com quem você é. É somente um medo, é somente uma sombra. E cabe a você trazer as suas potencialidades, se conectar com aquele divino, com aquele sagrado com o qual eu venho trabalhando. Para ajudar você a enfrentar os seus medos e os seus bloqueios, traz a sua verdade, traz a verdade da sua vida, o que você anda vivendo. Qual que é a importância de se aceitar? Um ponto de aceitação importante é a jornada e atitude que tomamos e atitudes que tomamos durante esse processo. Afinal, se aceitar não é algo mágico, instantâneo. Nós precisamos nos aceitar um pouco a cada dia. E as atitudes que tomamos nessa jornada implicam muito naquilo em que nos tornaremos. E a minha pergunta para você é: quem você quer se tornar nos próximos meses? Quem você quer se tornar até o final do ano? Quem você quer se tornar nos próximos 5 anos? E isso eu digo com você mesma, como pessoa, ou como você mesmo. Tenho meninos aqui também. Opa, falta de respeito? Me desculpem. Boa noite, Adriana. Boa noite. Quem você quer ser? Para você ser essa pessoa que você quer se tornar, vai depender das suas atitudes hoje. Tomar a consciência dessa aceitação hoje já é preparar amanhã o que você quer ser. Está nas suas mãos. O reconhecimento disso provoca um olhar mais aprofundado em quem somos hoje e quem nós queremos nos tornar. Além disso, também facilita a aceitação do outro e o alcance de uma vida equilibrada, saudável, próspera e feliz. Ao aceitarmos as coisas e as pessoas como são, nós facilitamos o caminho para a conquista das realizações em nossa vida. Olha que interessante, gente. Presta atenção, presta atenção. Abrimos caminho para a prosperidade. É como se nós tirássemos os obstáculos de um rio que não estava deixando a água passar. Quando retiramos os obstáculos, as sujeiras, a água flui. Então, quanto mais nós trabalhamos quanto mais entramos em contato conosco, quanto mais aceitamos quem nós somos, nossas fraquezas e nossas qualidades, mais nós também aceitamos o outro como ele é, com as suas fraquezas, com as suas potencialidades, com as suas qualidades. Ninguém é perfeito, nem eu, nem você e nem a pessoa que está na sua vida. A aceitação nos permite olhar de frente nossas fraquezas. Diminuímos as cobranças de sermos fortes ou fracos e não nos importamos em como as pessoas nos veem. Isso é fantástico, gente. Quantas vezes nós vivemos uma vida em que nós ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar. Mas o que eles vão dizer de mim? O que vão falar disso? Pois é, existe um ponto importante que vai ficar ali na frente ainda sobre isso. Mas quanto mais você se aceita, quanto mais você se acolhe,
o quanto mais você se recebe como você é, mais a vida fica leve. Mais você não se importa com o outro, porque o outro não vestiu os seus sapatos, porque o outro não caminhou os seus caminhos, porque o outro não conhece a sua história. Nós devemos ser quem nós somos e não o que as pessoas querem que sejamos. Você está aqui com uma missão, com um propósito. Não é o propósito que o outro quer que você viva. Enquanto você estiver vivendo o que o outro quer que você viva, você vai ser infeliz. Estará usando máscara, estará desconectado de você mesmo, não terá clareza. Uma vida infeliz, turva. E quais são os benefícios de se aceitar? Eu coloquei 6. 6 benefícios de você se aceitar. Bom, primeiro benefício, consciência de si mesmo. Se aceitar permite-nos que tenhamos consciência de quem realmente somos. Passamos a reconhecer as nossas próprias qualidades, deficiências e limitações. Isso promoverá uma capacidade de reconhecimento e maturidade emocional. Olha, nesse momento, com isso eu não dou conta de lidar. Do que você, não, tá bom, eu enfrento tudo, eu faço tudo, e de repente ali na frente, puf. Por quê? Porque você, quando foi aceitando tudo, foi recebendo tudo, não olhou para suas dificuldades com algumas situações emocionais, de que talvez você não daria conta de lidar com isso ali na frente. Quem nunca fez isso na vida? Né? Então, tomar consciência de si. Isso eu consigo. Eu dou conta de lidar. Eu tô bem, eu sei, eu me conheço, beleza. Nesse momento eu não dou conta de lidar com isso. Preciso digerir. Preciso resolver algumas coisas aqui dentro. E quanto mais você sabe os benefícios que existe de resolver isso aqui dentro, mais rápido você consegue resolver. Porque você sabe que não vale a pena ficar segurando. E a gente vai soltando todo dia um pouco mais, um pouco mais. Como eu já falei ali no começo, é um processo. Não é um remedinho que a gente toma por cima e sai por baixo. Antes fosse, mas não é. É um processo. Esse remedinho que vem, ele vem sendo trabalhado, vem trabalhando até que ele fique para trás. Outro pontinho, outro benefício. Segundo benefício, consciência de qualidades e pontos de melhoria. Como eu disse, com a aceitação, nós conseguimos identificar nossas qualidades e os nossos defeitos. O que você sabe fazer? Sabe aquelas pessoas que falam, não sei fazer nada. Então, ela não está olhando para ela não está se aceitando, não está se autoconhecendo. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Sei lavar banheiro, sei fazer comida, sei ler livros, sei escrever histórias, sei escrever artigos, sei escrever poemas, sei costurar. O que você sabe fazer? Qual que é a sua habilidade? Alguma coisa você tem. E por que você não aproveita esse momento que você está estudando comigo e se abre um pouquinho mais para pensar o que mais que você sabe fazer? O que mais que você sabe fazer bem feito? Passamos a enxergar como verdade todas as nossas características. Além disso, entendemos como melhorar e potencializar quem nós somos. Conforme os seus talentos, você vai multiplicando os seus talentos, você não vai enterrando lá na terra. Terceiro ponto de benefício, amor por si mesmo. Com a aceitação, passamos a amar quem somos, pois olhamos para nós como algo maior.
algo complexo e digno de admiração. Afinal, para chegarmos aqui, tivemos que percorrer um longo caminho. E voltei. Voltei, viu, gente? Eu parei, esperei vocês, tá? Se tiver ruim, qualquer coisa vocês vão ali pro Insta, tá? Mas eu esperei vocês. Então, o respeito pela sua história. Você só chegou aqui nesse momento, você só tá aqui me assistindo porque você teve que percorrer um longo caminho e você já é um vencedor. Só de estar aqui. Quarto ponto. Tô no quarto ponto. Caiu minha conexão com o YouTube. Também, gente, a net, né, até que ela tá boa ultimamente, não é mesmo? Nossa, eu tô com 3 aparelhos conectados na mesma internet. Gratidão por essa internet. Quarto ponto, gente, responsabilidade por si mesmo. Porém, amar não é se conformar. Entendam bem. Está acontecendo uma situação na sua vida. Você aceita essa situação, porque quanto mais você esbravejar, você ficar fazendo birra, ficar rejeitando isso, não vai trazer nenhum conforto. Não vai te trazer nenhuma recompensa. Portanto, você olha para essa situação, veja o que você tem que aprender, como você pode solucionar, mas bola para frente. Não fica parado ali. Não é se conformar. A autoaceitação promove a plena consciência de que somos os principais responsáveis pelas coisas que acontecem em nossa vida. Isso dói. Saber que somos responsáveis pela atual situação que estamos vivendo em nossa vida. Se você está feliz, é um coração assim, ó. Porque daí você fala, uhul, é muito orgulho, é muita felicidade. Mas se você tá lascando, se você tá apanhando, aí você vai olhar para isso e reconhecer que é responsabilidade sua estar neste momento, vivendo o que você está vivendo. Com isso, entendemos que somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos e do que seremos. Então, tudo bem, tomou um monte de decisão errada ou que, sei lá, não trouxe tanta coisa legal para sua vida até agora. Mas o que você decidiu hoje já é o que vai estar trazendo lá para frente. Então, o que você decide hoje? Já pensando no que você vai ser ali na frente. Tem a ver com o que você vai decidir hoje. Entender o que somos hoje é nossa responsabilidade e não do outro. Nos faz enxergar a vida de uma outra forma, pois costumamos culpar o outro quando as coisas não dão certo, quando não flui. E nem sempre é. É culpa dos meus pais, dos meus patrões, dos meus funcionários, dos meus amigos, dos meus familiares, do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos. Enfim, a culpa é de alguém. Nós não queremos assumir nossa parte de responsabilidade na nossa vida. E nós temos a nossa parte. Quanto mais você enxergar a sua parte de responsabilidade perante uma situação, mais aprendizado você terá. Quanto mais você fugir, quanto mais você não quiser entrar em contato com isso, mais a vida vai ficar passando. Mas é o vitimismo e o comodismo, não tem transformação. Boa noite, Mário, tudo bem? E aí, tudo certo? Gratidão por estar aqui. Quinto ponto, respeitamos nossa história. Quando iniciamos o nosso processo de autoaceitação, passamos a olhar para o nosso passado de forma mais respeitosa.
Afinal, entendemos que tudo o que passamos, mesmo os erros, nos trouxeram até aqui. Tudo isso nos moldou e nos fez crescer. Além disso, são as experiências anteriores que nos prepararam para o que viveremos depois. Por exemplo, quando uma situação ruim acontece, nós saberemos como lidar com situações futuras parecidas. Tudo é aprendizado, né? Dependendo da forma como nós lidamos com o problema. Num dos cursos que eu fiz, eu nem lembro qual, mas num dos cursos que eu fiz, eu aprendi que quando você não lida, não aprende o que você precisa aprender com aquela situação, fica repetindo na sua vida. A mesma coisa fica se repetindo, até que você aprenda, até que você transcenda, até que você passe para outro nível. E o que anda repetindo na sua vida hoje? O que você precisa transcender na sua vida? Por quê? Olha, gente, eu não gosto de dor, eu não gosto de crise, eu não gosto de sofrimento. Isso é um fato, eu não gosto. E eu tenho, olha, 99%. Não posso falar isso. E tem muita gente que não gosta. Mas na zona de conforto, na tranquilidade, no mar calmo, a gente não aprende a nadar. Nós não aprendemos como surfar. Nós não aprendemos a mergulhar, nós não temos aprendizagem, não tem crescimento. Eu assisti um vídeo do Flávio Augusto esses dias, onde ele disse isso, que ele também não gosta de crise. E ele teve uma crise que ele perdeu a empresa dele, o WhatsApp. E ele vendeu a empresa dele. Só que 3 anos depois, algo mudou. E ele aprendeu com aquela crise. Ele teve tanto aprendizado e ele cresceu. E ele comprou a empresa dele de volta. E hoje ele tá aí tá muito famoso, o Flávio Augusto. Então, mas ele precisou passar por aquele processo, por aquela dor. A dor da perda, a dor da crise. E ele disse que toda crise é bom, toda crise é boa. Porque ela traz algo dentro de nós para fazermos crescer, para fazermos olhar de outra forma. É dolorosa? É dolorosa. E aí, remetendo nas reflexões da manhã, eu trago essas dores, esse sofrimento como as podas. As podas que acontecem na nossa vida. E quando nós abrimos perante uma poda, nós vamos dar muitos frutos e flores cada vez mais doces. Bom, próximo ponto, 6º ponto. Dos benefícios, o último benefício, 6º benefício de se aceitar, olhar mais abrangente, complexo e assertivo. A aceitação nos ajuda a olhar tudo de forma mais complexa. Com isso, deixamos de olhar para as pessoas, para as situações e a nós mesmos como algo muito certo ou muito errado. Tudo é mais profundo do que isso. Passamos a considerar mais pontos, mais lados e mais possibilidades. Talvez fosse o que você tinha para dar naquele momento. Nos olhamos com mais amor, com mais misericórdia, nos julgamos menos, nos cobramos menos. E quanto mais nós temos esse olhar para nós temos também para o outro. Talvez o outro deu aquilo que era o que ele tinha para dar naquele momento. Então, todo olhar que adquirimos para nós também colocamos no outro. Quando o nosso olhar se amplia assim, conseguimos ser mais assertivos diante das escolhas. Tendemos a errar menos. E aí, eu vou falar para vocês de 5 dicas para se aceitar. Já estou caminhando para o final, gente. Depois de falar sobre o que é aceitação e a importância e os benefícios, eu vou falar um pouco sobre como alcançá-lo.
Mas é bem pouco, né? Vocês veem que tudo que eu tô falando aqui, gente, é bastante, é muito conteúdo. E eu sei que tá ajudando muito vocês. E eu trabalho tudo isso de uma forma mais profunda, mais intensa, como um caminho que eu fiz, que eu desenvolvi lá no meu programa Evoluir. Então, como vocês sabem, desenvolvi um programa para ajudar, para pessoas que queiram aprofundar ainda mais, queiram uma vida melhor e não sabe como, estão perdidas. Lá é do começo ao fim, é um caminho. Aqui é um dia uma coisa, um dia outra, e eu sei que está sendo muito bom, imagina lá. Mas continuamos aqui. 5 dicas práticas para o dia a dia. Mas lembre-se, como eu já disse, a aceitação é uma jornada, é um processo. Além disso, tem dias mais fáceis e outros mais difíceis de caminhar. E qual que é a grande sacada? Não parar na dificuldade. Não parem, gente. Eu sei, tem dia que dá vontade de parar, de largar tudo. Tem mesmo. Mas não parem, continuem. Primeira dica: parem de se comparar. Eu já falei isso, olha só, eu falei isso em outro ponto, mas vai dar aqui na aceitação. Olha como que é interessante. Parem de se comparar. Isso traz um estado de sofrimento muito grande na vida, muito grande. As pessoas são únicas. Consequentemente, algumas pessoas têm mais habilidades em determinados pontos do que outros. Por isso, olhar para o outro e se comparar é algo infrutífero, limitante. Só quando nos libertamos disso que conseguiremos olhar para nós mesmos e evoluir, e caminhar, e mudar de fase na nossa vida. Segunda dica: não dê importância para a opinião dos outros. Opiniões são subjetivas, ou seja, elas são baseadas em sentimentos e visões de mundo pessoais. Dessa forma, é difícil dizer que a opinião de alguém sobre nós é realmente assertiva. Por quê? Porque uma opinião pode ter mais a ver com o que o outro sente do que com quem você é. Então, mesmo que você ame e confie muito em alguém, não tome como verdade o que ele acha. Escuta, ouve, passa pelo seu filtro. Todos nós temos um filtro e muitas vezes nós não usamos. Bota esse filtro, coloque esse filtro para você usar. Você tem. É o filtro da sua verdade, é o filtro da sua história, é o filtro dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que você quer para a sua vida, daquilo de quem você é, de quem você está se conhecendo, está se respeitando. O que você ouve do outro deve passar por esse filtro, para você saber se aquilo não de fato faz sentido, eu acolho na minha vida. Não faz sentido, isso não é meu, isso não vai dar certo para mim. Deixa para o outro que é do outro, não precisa falar, mas ouve. Antes de colocar tudo para dentro de você, tudo que os outros falam, ninguém vestiu os seus sapatos. Eu vou sempre usar essa metáfora da sua vida. Bom, o que mais? Deixa eu voltar aqui. Além disso, você não deve mudar a sua essência por ninguém. Isso aqui nós vamos bater em outro ponto, hein, gente? Algo pra gente trazer aqui. Você não deve mudar a sua essência por ninguém. Cada vez que você se isola para agradar o outro, você deixa de ser prioridade para si mesmo. Terceira dica: deixe de ser vítima e seja responsável. Como dissemos, ou melhor, como eu venho conversando aqui com vocês, como eu disse, o impacto da aceitação
é a responsabilidade pelas nossas vidas. Ou seja, adquirimos plena consciência de quem somos, dos impactos das nossas atitudes e escolhas. Com isso, deixamos de ser fruto do acaso e vítima do mundo e passamos a reconhecer nossa força. Essa força é capaz de enfrentar os problemas e mudar o que de ruim encontramos. Quarta dica: pratique o autoconhecimento. Tenha coragem de olhar para dentro de si. Não passe pela jornada da aceitação de maneira fria. Realmente olhe para dentro e pratique realmente tudo isso no seu dia a dia. Nem sempre vai ser fácil ou bom o que encontramos, mas é só assim que conseguimos evoluir. Não somos perfeitos, não é verdade? Mas esse é o grande ponto. Essa é a grande boa notícia. Não precisamos ser perfeitos. Eu entendi. Para eu estar aqui agora falando com vocês, eu entendi que eu não preciso ser perfeita. Porque se eu fosse esperar ser perfeita para estar aqui, eu não ia estar. E é um desafio até agora estar aqui. É um desafio muito grande. E aí? Qual que é o desafio seu que você tem? Que talvez você esteja esperando ser perfeito para fazer alguma coisa. Estar pronto, estar preparado. Será que um dia vamos estar? Será que não é hora de ir com medo mesmo? E talvez a perfeição vai sendo trabalhada conforme nós vamos andando, nós vamos dando passos na nossa vida? Uma mãe, ela não fica mais pronta, né? Quando ela tá grávida, ela não é mãe. Mas ela vai se tornando mãe no processo. Não é verdade? Talvez você vai se tornando quem você tem que ser no processo. Ah, não, eu vou estudar tudo sobre como ser mãe, cuidar dos peitos, cuidar da barriga para não dar estria, não sei o quê, não sei o quê. O que faz a hora que o bebê chora, a hora que faz birra, a hora disso, a hora daquilo. Aí vem uma pandemia, acaba com todos os seus projetos. Gente, não tem, você pode estudar tudo, mas é só a hora que você está em campo que as coisas acontecem. Passa óleo de amêndoa para não dar estria na barriga. Se tiver que dar, vai dar mesmo. Cuida do bico do peito. Na hora que vai dar mamar. Algumas pessoas racham mesmo. Eu cuidei. É no processo que vamos ficando pronto. É no processo que nós vamos nos fortalecendo, nos aprimorando. Um professor, ele estuda para ser professor, mas ele só vai ser professor numa sala de aula. Ele não nasceu professor, ele estudou, mas é lá com o aluno, com as dificuldades daquele aluno, com as dificuldades daquela sala, é que ele vai crescer. E se ele pegar uma sala bonitinha todo ano, ele também não vai ser um bom professor. Porque é no desafio, são nas crises, são nas dificuldades que vamos aprimorando, que vamos conhecendo as nossas capacidades, os nossos dons, as nossas potencialidades. Não é quando tudo está certo que você sabe quais são as suas potencialidades. Mas é na hora dos enroscos, não é verdade? Tá fazendo sentido essa aula para vocês, gente? Fala para mim. Quinta e última dica. Deixa eu ver quanto tem. Vamos caminhar mesmo, porque já tá chegando o nosso tempo aqui. Tenha uma atitude positiva, mesmo diante dos problemas. Ao nos depararmos com os nossos defeitos, podemos ter sentimentos destrutivos. Isso é compreensível. Porém, esse sentimento destrutivo não nos ajuda a evoluir.
Ou seja, ao invés de ir para frente, passamos a afundar cada vez mais na tristeza. Podemos até entrar em depressão. Já disse que culpa não leva a lugar nenhum. A culpa ela deve nos levar para o arrependimento, para o aprendizado, como aconteceu lá com São Pedro. A culpa que leva para o remorso, ela leva para a morte, como aconteceu com Judas. Então, não tenha medo de ver suas fraquezas, seus defeitos. Não tenha... Mesmo que esse sentimento destrutivo venha, olhe para ele com misericórdia. Talvez era o melhor que você tinha para fazer naquele dia, naquela hora, naquele momento. Se aceita. Afinal de contas, se todo mundo tivesse pronto, não estaríamos aqui na escola da vida. Estaríamos lá no céu já, né? A partir disso, entenda que é preciso olhar para tudo com carinho e como uma possibilidade de evolução. E a minha conclusão daqui. A aceitação é um processo e um ponto fundamental para ser feliz, para ter leveza na sua vida, para transcender. Não é fácil, mas quanto mais você trabalha, quanto mais você lida com isso, mais você vai trazendo um passo de libertação interior cada dia mais. E esse processo não é feito, pode até ser feito em grupo, mas esse processo não é feito pelo outro. O que eu ia dizer é que esse processo ele é feito única e exclusivamente por você. Quanto mais você ouve uma aula assim, uma palestra, você traz para dentro e você aplica, mais você vai, esse é o comprimido que você vai tomar. Hoje, vocês que estão comigo do começo ao fim, eu vi que a internet deu um problema lá no YouTube, nem conectou mais. Assistam depois com outros olhos. Assistam e vai anotando e vai trazendo para a sua vida. Usa disso. Você pode usar de muitas ferramentas para conseguir aceitação. E aí eu queria terminar com mais uma pergunta, gente. Essa pergunta para mim eu já falei em outras aulas, mas às vezes é a primeira vez que você está aqui e você ainda não ouviu. Para quem ouviu, eu pergunto de novo. Vai adiantar o que você aceitar ou não aceitar as coisas na sua vida, na sua história? Já aconteceu, não aconteceu? Então, já fez, não fez? Quanto mais você relutar, quanto mais você não aceitar, quanto mais você ignorar, desprezar, quem tá perdendo tempo? O tempo tá correndo, ó. Já deu, quase tá dando nosso tempo aqui. A gente nem vê o tempo passar. E você tá desperdiçando o seu tempo, porque você viu ali. A não aceitação, ela nos impede de trazer prosperidade para a nossa vida, recursos na nossa vida. Existem as leis do universo. Em alguma aula eu vou estar falando disso. Existem as leis universais, você querendo ou não querendo. Você acreditando ou não acreditando. Assim como você pode falar, eu não acredito, eu não vejo o ar. Ele não existe, uai. Ele continua existindo. Existe. Então, o que você quer para a sua vida? Quanto tempo a mais você vai ficar perdendo em ficar relutando e não aceitar? Já aconteceu. Aceitar ou não aceitar não vai mudar o fato de nada do que aconteceu. Pode fazer você aprender. Aceitar é um ato de coragem.
Não é fácil. Não é mesmo. Não é. Mas vale a pena. Vale a pena. E o primeiro passo para aceitar é querer. Eu quero. Quero deixar isso para trás. Quero andar na minha vida para frente. O que eu preciso fazer? Preciso deixar esse peso? Deixa. O que você leva de aprendizado com esse peso, com essa história, com a sua infância? Não repetir com seus filhos o que você viveu com seus pais? Será que não é isso? Será que não é ser melhor do que o que você viveu lá atrás? Eu não sei qual é a sua história. Então, usa tudo isso na sua vida. Usa tudo isso com você. E usa isso como um degrau. Você aprendeu, formou um degrau, agora você vai para um outro nível. Transcende. Você vai ficar muito feliz, muito mais leve a cada aceitação que você aprender, transformar e passar por ela. E eu vi uma coisa aqui, gente, que eu não falei para vocês, que eu achei interessante, que eu queria falar. A aceitação, a autoconfiança, ela nos traz clareza. E a clareza, eu não sei onde que tá agora, mas a clareza, ela nos faz saber onde queremos chegar e o que precisamos fazer. Então, meus queridos, bora seguir essa vida para frente, tá? Então, por hoje é só aqui na nossa aula, tá? Mas 9h30 da noite eu estou de volta para a gente encerrar o nosso dia, para desconectar. E se você quiser fazer parte, tem mais uma reflexãozinha ali. Vamos meditar, vamos rezar também o Salmo 91. Então, para quem quiser, eu aguardo vocês mais tarde. Agradeço a presença de cada um, o carinho de cada um. Muito obrigada. Aceita que passa, a Lu escreveu. Aceita que passa. Aceita que passa. O que você deve estar atenta, nós devemos estar atentos, é se o que está acontecendo hoje está te fazendo mal, presta atenção. Se de fato é só aceitar mesmo, ou se tem alguma coisa que você pode fazer. Tem coisas que às vezes precisa de um basta na nossa vida também. Porque senão nós entregamos o controle da nossa vida na mão de outra pessoa. Precisamos tomar cuidado, né? Precisamos cuidar de quem cuida da gente, amar quem ama a gente, respeitar quem nos respeita. Cuidado ao entregar o controle da sua vida nas mãos de outra pessoa. Gente, um beijo, fiquem com Deus, gratidão por cada um. Até!